Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Nós vamos mais uma vez refletir na palavra de Deus, tirar lições importantes para a nossa vida, e é sempre bom estudar a Bíblia, é sempre bom ler a palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo, é desafiar você a ler a palavra de Deus, conhecer cada vez mais da vontade de Deus. Bom, mas eu queria fazer um convite especial para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma das notificações, curta o vídeo e compartilha também com as pessoas que são importantes para você. Nós vamos ter 2 vídeos aqui por semana, às quartas-feiras e aos domingos, tá certo? Então, 2 vezes por semana nós vamos ter aqui a leitura da palavra de Deus e aqui algumas reflexões, algumas lições importantes para a nossa vida. Eu convido você a nos acompanhar e vamos juntos para o capítulo 5 do Evangelho de João. O capítulo 5 do Evangelho de João traz para nós aqui uma história muito conhecida, uma história bem interessante, que é a cura de um paralítico. Então, me acompanhe na leitura. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" Então, Jesus, ele está diante de algumas pessoas que estavam enfermas, pessoas cegas, coxos, paralíticos, pessoas com várias enfermidades, com várias dificuldades. E essas pessoas, elas acreditavam numa história em que a água, ela poderia curar essas pessoas. Por quê? Porque quando a água se movesse, um anjo ele descia e o primeiro que entrasse no tanque, quando a água estivesse agitada, ele ficava sarado. Ele teria o seu problema de enfermidade resolvido. E as pessoas, elas acreditavam nessa crendice, elas acreditavam nisso. E tinha um homem ali que sofria por uma enfermidade há 38 anos. Há 38 anos. E ele estava ali porque ele também queria ser curado. E Jesus observou, ele viu toda a situação e ele faz uma pergunta para o homem: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então, quando Jesus faz a pergunta para ele, ele pensou o seguinte: olha, eu quero ser curado, mas eu não consigo entrar no tanque. Por quê? Porque outra pessoa entra no meu lugar. Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Queridos, olha só que interessante. Jesus, ele dá uma ordem para esse homem, dizendo: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Quando a gente fala leito, a gente pensa que talvez fosse uma cama, talvez fosse algo, grande, mas não. Leito, naquela época, era como se fosse uma capa, como se fosse algo em que ele colocava no chão e ele se deitava sobre esse leito, sobre essa capa. E o que acontece? Jesus diz assim para ele: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." E o verso 9 diz assim: "Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder,
porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Queridos, esse homem, ele se encontra novamente com Jesus e Jesus dá uma ordem clara para ele, dizendo o seguinte: olha, não peque mais. Ou seja, Jesus conhecia a vida dele. Jesus, ele conhecia os seus pecados, conhecia tudo sobre ele. E Jesus dá um conselho para ele: olha, não peques mais. E ele vai até os fariseus e conta para os fariseus que era Jesus que o havia curado. E os fariseus, eles ficaram ali perseguindo Jesus. Por quê? Porque Jesus havia realizado um milagre no sábado. E naquele momento, Jesus, ele menciona o seguinte: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O texto aqui não está dizendo que nós devemos trabalhar aos sábados, certo? Por quê? Porque o sábado, ele tem um propósito muito especial, um propósito muito importante. Nós não trabalhamos para benefício próprio quando nós guardamos o sábado. Nós devemos observar o sábado entendendo que o sábado ele pertence ao Senhor. Só que o que os fariseus faziam? Eles tornavam o sábado um fardo. As pessoas, elas não podiam caminhar muito. Por quê? Porque elas corriam o risco de suar e poderia cair um suor do rosto em uma grama, em uma planta, e aí ela estaria regando a planta, ou seja, estaria trabalhando ao sábado e seria pecado. Eles criavam regras, eles criavam coisas que tornavam o sábado um fardo. E uma das regras é que o paralítico ele não podia, em hipótese alguma, carregar o seu leito, que era pecado. E Jesus agora diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, ele era carpinteiro por profissão, ou seja, ele aprendeu com seu pai. Só que em nenhum momento você vê Jesus ele trabalhando com carpintaria no dia de sábado para benefício próprio. O sábado ele é um dia propício para ajudarmos as pessoas, é um dia propício para nós fazermos ainda mais as obras de Deus. E quando Jesus se refere que ele estava trabalhando até agora, ele não estava trabalhando no aspecto para ter recursos financeiros, para poder atender às suas necessidades, não. Ele estava trabalhando para a salvação das pessoas. E esse também é um dos propósitos de Deus para o sábado, né? Para o dia de Deus. O verso 19 diz assim: então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo o que este fizer, o filho também faz, porque o pai ama o filho, e ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então a gente percebe mais uma vez aqui Jesus enfatizando que ele era o Filho de Deus, o Messias que deveria vir ao mundo. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então crer em Jesus é algo extraordinário, porque quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que
Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, olha que interessante. Jesus está falando aqui a respeito de um momento que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai dar a ordem para os que dormiram no Senhor, para aqueles que aceitaram a Jesus, ressuscitar. E eles ressuscitarão para a ressurreição da vida, certo? E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, que vai acontecer depois de 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer do céu. Então, olha que interessante, a Bíblia fala de duas ressurreições. Ela fala da ressurreição da vida e da ressurreição do juízo, ou ressurreição da morte. E agora o verso 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Então Jesus, ele fala, ele testemunha para que as pessoas pudessem crer que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, as pessoas elas acreditavam em João Batista, acreditavam na mensagem de João Batista. E Jesus diz assim, olha, as obras que eu faço são muito maiores do que as obras de João Batista. E o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Então, nós podemos ver aqui no verso 37, né? Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Então, Jesus diz o seguinte, olha, vocês precisam crer naquele que o Pai enviou, ou seja, o Messias, o Filho de Deus. E agora o verso 39, um verso extraordinário, né? Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, nós precisamos examinar as Escrituras, precisamos aprender a respeito de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela testemunha a respeito de Jesus. Ela fala a respeito do Messias, do Filho de Deus. E o verso 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. A gente percebe aqui a dureza no coração das pessoas, não é mesmo? Quantas pessoas hoje elas ouvem falar de Jesus, quantas pessoas ouvem falar a respeito da salvação, mas elas não aceitam, elas não querem ir até Jesus. E muitos não terão a vida, por quê? Porque não aceitaram a Cristo, não se entregaram a Ele. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então, veja bem, os judeus eles não acreditavam em Jesus como Messias, como Filho de Deus. E Jesus ele enfatiza, olha, vocês acreditam em Moisés no Antigo Testamento, mas não acreditam a meu respeito, não acreditam que eu sou o Messias, o Filho de Deus, vocês não acreditam nas minhas palavras. Muitas pessoas hoje, elas também não creem em Jesus. Muitas pessoas hoje, elas não depositam a sua fé, a sua confiança em Jesus. E nós precisamos colocar inteiramente a nossa vida nas mãos de Deus. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus?
Você crê no poder e na atuação de Jesus na sua vida? E eu queria desafiar você. Se você crê em Jesus, eu gostaria que você compartilhasse conosco aqui nos comentários a respeito de Jesus. Como que você conheceu Jesus? Como que você entregou a sua vida a Jesus? Deixa aí nos comentários para a gente saber como foi a sua conversão, a sua entrega a Jesus Cristo. Você ainda não conhece Jesus e gostaria de conhecer? Deixa aí nos comentários também. Bom, espero que esse vídeo tenha abençoado bastante a sua vida. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo com as pessoas que são importantes para você e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá!